O carro foi embora. A poeira ficou no ar como um selo, e o som do motor se apagou ao longe, reduzindo a cena a um sopro de vento que atravessava as ripas do graneiro. Mônica, de 8 anos, sentou-se entre a palha, os joelhos dobrados ao peito, e por um instante acreditou que era um jogo que os pais haviam inventado. O riso que tentava brotar ficou preso na garganta. A noite caiu com uma rapidez que parecia deliberada, fechando as frestas do mundo em volta dela. O cheiro do lugar era uma mistura de feno seco, óleo velho e uma doçura de milho que o tempo não conseguiu apagar. A boneca Estrela, com o vestido esmaecido e um olho costurado de novo, estava presa entre as mãos de Mônica. Ao redor, o graneiro era um labirinto de sombras e pilhas de sacos. A lua espremia-se por uma fresta do telhado, desenhando um retângulo prateado no chão. Lá fora, um portão de ferro com a letra B, enorme, pintada de preto, indicava que aquilo pertencia a alguém. Mas naquele momento a menina não sabia de quem. Sabia apenas que o carro não voltaria. Os primeiros minutos foram de negação. Ela imaginou que os pais haviam ido buscar algo na vila e que logo retornariam. Sussurrou o nome da mãe até que sua boca secou. Lembrou-se do jantar. Arroz com pedaços de frango que a mãe dissera ser um luxo. Risadas abafadas num banco de praça. A promessa de um sorvete que nunca veio. Mônica tateou o colar que sempre usara. Uma estrelinha de prata, pequena, pendurada numa corrente frouxa, como se o toque pudesse devolver o senso de segurança. O metal estava frio contra a pele. Depois veio o frio, que corrói o pensamento. O graneiro vibrou como o vento. Cada rajada enchia o ar de um ruído áspero, como se alguém sussurrasse segredos com dentes. A menina tentou empilhar feno como se fosse uma cama. Enfiou a cabeça entre os joelhos e imaginou que se ficasse quieta o bastante, tudo podia ser diferente. Dormiu assim por instantes inexatos, em que o medo era um nó que adormecia junto com ela e acordava mais apertado. Quando acordou, sentiu fome. A lâmpada que os antigos moradores deixaram no chão não acendia. Não havia telefone. Olhou através das frestas do celeiro para a estrada. Nada além de um retângulo escuro. A noite parecia comprimir o mundo. O silêncio era tão pesado que Mônica começou a lembrar-se, com clareza de criança, das aulas na escola, das letras que aprendera, dos 2 nomes que sabia soletrar com orgulho, Sebastião e Sofia. Fechou os olhos e murmurou os nomes, repetindo-os como uma prece. Ela não compreendia o cálculo dos adultos, não sabia o que significava dívida ou gravata de promessas. Sabia apenas que quando alguém a deixava, havia um vazio onde antes havia cheiro e colo. Fidalgas da infância, as memórias eram fragmentos. A mãe cantando uma canção desafinada, o pai batendo a porta. A boneca Estrela tinha um gosto de lágrimas secas e lã velha. No coração apertado da menina, começou a subir uma pergunta antiga. Por quê? Ela não teve respostas naquela noite. Só o vento e o frio, e o sopro da própria respiração, transformando a escuridão em outro tipo de presença. Foi quando uma sombra se deslizou na beira do mundo, passos de alguém que não era o vento. Se esta história já mexeu com você, escreva a estrela nos comentários. Joana Valdez vinha caminhando pela estrada de terra que margeava suas terras, como fazia sempre que a inquietação lhe batia no peito. A propriedade antiga, com o portão de ferro marcado pelo B, o casarão em pedra e o graneiro olhando o campo como um coração aberto, era mais do que um pedaço de terra. Era um mapa de perdas. Joana usava sempre a mesma jaqueta de lona, gasta nas mangas, que cheirava a fumaça e café. Ela segurava no bolso uma fotografia em preto e branco do pai. Às vezes atirava, demorava o olhar e parecia conversar com alguém que só existia ali, naquele papel. A década anterior havia-lhe tirado quase tudo: negócios, amigos, paciência. Restara-lhe a propriedade e uma promessa que fazia em voz baixa todas as noites: a promessa de que nada no seu terreno seria frágil o bastante para que a mão do mundo a arrancasse. Era por isso que ela perambulava, medindo cercas, inspecionando o portão, nomeando madeiras pelo som. Naquele entardecer, voltava de uma visita à cidade, com os cotovelos marcados pela rotina e as mãos que sabiam mais de números do que de riso. A proximidade do graneiro trouxe-lhe um som que Joana classifica com a precisão de quem aprendeu a ouvir,
vícios do terreno, rangidos antigos, e agora outro, agudo, curto, de gente pequena e ansiosa. Aproximou-se sem pressa, apertando mais o corpo contra o vento. A fresta da porta principal do celeiro produziu uma rispidez ao girar. Joana empurrou e viu a cena de súbito. Uma menina encolhida entre a palha, segurando uma boneca de olhos remendados. Os olhos da menina encontraram Joana primeiro, grandes e redondos, como se desejassem soltar todas as perguntas de uma vez. Joana sentiu algo que não se permitia sentir com frequência. Um desconforto íntimo, parecido com nojo e com ternura ao mesmo tempo. Não era uma mulher de gestos delicados, era uma mulher de ações medidas. A hesitação foi um passo, e depois veio a decisão. O que faz uma criança aqui? A voz de Joana saiu seca, sem rodeios. Não tinha afeto no tom, apenas factualidade. A menina murmurou. A resposta saiu em pedaços, sem linhas. Eles disseram que era um jogo. Joana observou a estrelinha de prata no pescoço da menina, cintilando em meio ao pó. Estrela. Um símbolo, tão pequeno e tão resistente. Joana recordou-se da foto do pai onde havia um broche em forma de estrela preso no paletó. Era impossível dizer se havia qualquer significado além do acaso, mas o símbolo encontrou abrigo na mente de Joana como se já a conhecesse. Ela trouxe a menina para o casarão. No caminho, a menina encolheu-se diante de um cachorro de fazenda que passou abanando o rabo. Touch of Terror, breve e infantil. Joana manteve o passo, sem palavras de consolo. Os gestos práticos foram o primeiro idioma. Uma manta encontrada no carro, um sapato seco que não servia, mãos que contavam e recontavam a lógica de proteger. Consuelo, a cuidadora doméstica que vivia na casa havia anos, recebeu a menina com um abraço mais natural do que a dona da casa. Consuelo tinha um calor que fazia a casa cheirar a pão. Tomou a menina nos braços como se já fosse sua irmã pequena. Joana, por outro lado, sentou-se a uma mesa e pegou um bloco de notas onde anotaria. Encontraram criança no graneiro. Sem documentos, possível abandono. Providências. Agiu. Banho, roupa limpa, comida, os pequenos rituais humanos que remontam à segurança aconteceram de forma quase mecânica e eficiente. A menina dormiu à tarde, num sofá coberto por um cobertor de lã, abraçada à estrela. No rosto de Joana havia uma expressão que os outros confundiriam com dureza. Era vigilância. Cada movimento da menina era anotado, calculado. Para Joana, ser mulher de terra e pouco de afeto não a impedia de entender o que uma criança exigia. Pelo contrário, o cuidado vinha como um processo de engenharia, de reparo. No início, a ideia de chamar a polícia foi descartada por ela como se fosse uma alternativa de fraqueza. Não precisamos, pensou. Mas a noite trouxe consigo outras considerações. Quem eram aqueles que deixaram Mônica ali? Por que escolheram justamente o graneiro da Valdez? A propriedade era conhecida, os vizinhos a respeitavam. Joana sentiu a pergunta como uma quebra do seu território. O portão com a letra B se transformou aos seus olhos em um convite ameaçado. Enquanto a menina dormia, Consuelo aconchegou-lhe uma manta e ajeitou o colar no pescoço de modo que a estrelinha ficasse visível. Joana recolheu a boneca estrela, estudando o tecido, as remendas. Havia um pedaço de pano com um tom de azul que não pertencia à boneca, talvez um retalho de uma camisa. Pequenos detalhes. Pistas que para a maioria seriam insignificantes, mas para Joana eram fios. Ela guardou-os como quem arquiva provas de algo que ainda não sabe decifrar. 3 dias se passaram desde aquele encontro, embora a sensação fosse que o tempo se esticava e encolhia conforme a necessidade de respostas. Joana preferiu não tornar público o caso ainda. Recebeu à distância a presença de Manuel, o capataz, que a observava com cuidado. Manuel sempre fora leal. Ao olhar para Joana, não via apenas a dona, mas um pacto silencioso entre os que sustentam o lugar. Proteger o que está dentro, expulsar o que ameaça. Ele sugeriu procurar a comarca. Joana respondeu com uma frase curta. Primeiro, casa. Depois, perguntas. A menina, cujo nome era finalmente revelado, Mônica, começou a reconhecer a rotina. A escola ficava a 15 minutos de carro. Uma professora chamada Rosaia concordou em matriculá-la temporariamente. Joana, que não se habitava a atos públicos, assinou os papéis com um selo discreto.
A criança, acostumada aos intervalos de silêncio, resistiu à ideia de outros rostos novos. Mas, ao andar pelos corredores da escola, um garoto chamado Sebastian olhou para ela numa mistura de curiosidade e rivalidade. Ele costumava rodear as crianças tênues com comentários que cortavam. Mônica segurou a estrela com mais firmeza, até que a timidez cedeu espaço a uma palavra solitária, e depois a outra. Aos poucos, ela aprendeu a soletrar o nome da professora e a colorir figuras, pequenas vitórias que não pareciam nada comparadas ao que havia acontecido. E eram tudo. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Raquel caminhava como quem carrega um segredo maior do que as pernas permitem suportar. A mãe de Mônica não aceitara de imediato o abandono. A decisão que levou a deixar a filha no graneiro foi feita numa noite de pânico e pressa, quando a presença de homens como sombra sobre a porta parecia inevitável. Raquel tinha olhos que não se fechavam e a culpa lhe fazia companhia. Ela lembrava-se de ter chorado ao ficar sozinha num corredor de motel, envolta em bilhetes de ônibus que não comprou, pensando que se voltasse para buscar a filha seria presa, que a presença de criminosos, de quem ela devia e que a usavam como sinal de que ainda podiam cobrar, faria da menina a moeda de um jogo que poderia custar a vida de todos. As decisões de adultos têm sempre o peso dos instintos: fugir, confundir, esperar que outro se apiede. Mas essa corrida para se esconder não durou. Na manhã seguinte ao abandono, a consciência de mãe a acordou como um sino agudo. Raquel partiu em busca de Mônica. Não sabia para onde ir. Não reconhecia o mapa de campos e cercas. Perguntava nas mercearias, valorava rostos, chamava por sua filha com a voz tomada de um arrependimento quente. Era a mesma voz que dias antes fora usada para ameaçar promissórias e promessas. Agora, o mesmo órgão emitia súplicas. Em sua mão, um bilhete com o nome de um homem, Ribas. O nome soava como uma sentença. Ribas era o tipo de credor que não aceitava um não por resposta. Exigia garantia. E garantia nem sempre era dinheiro. Às vezes, era gente. Ribas pertence a outro universo. Casas com luzes que nunca se apagam. Cartões marcando noites. Homens de mãos grandes e falas curtas. Pessoas o reconhecem sem querer. Há sempre um olhar que se fecha quando ele entra num lugar. Ele sabia nomes, quantias e rotas de fuga. Para ele, uma criança deixada num graneiro era tanto uma oportunidade quanto um problema. Prova de que suas ameaças funcionavam. Motivo para pressionar mais. Para Raquel, Ribas era a razão do abandono. Para todos os demais, ainda era uma sombra que precisava ser examinada. Na propriedade de Juana, o primeiro indício de que alguém mais estava de olho veio na forma de pneus marcados no barro, traços que Manuel reconheceu como não comuns na estrada. Havia também uma rachadura nova no portão com a letra B, pequena e aparentemente recente, como se alguém tivesse chacoalhado a entrada. Joana, que não gostava de pressa, encarou aquilo como uma violação. Abrir um portão era convite e lembrança de que proteção não é natural, é construída e precisa ser renovada sempre. Álvares apareceu pela primeira vez como um homem de andar simples e palavras medidas. Investigador local, ou como o registrar preferia dizer, um homem que trocou um uniforme formal por atitudes reais, ele trazia consigo um caderno e uma paciência que se media em gestos. Conhecia a história de Joana de longe, sabia que ela não gostava de reviravoltas sociais. Sua investigação começou com perguntas simples. Alguém havia registrado o desaparecimento da menina? Havia relatos de carro suspeito? Álvares perguntou também sobre o portão B, sobre o graneiro e sobre o fato de alguém ter abandonado uma criança ali. Joana respondeu com parcimônia. Não gostava de envolver autoridade sem motivo. No entanto, percebeu que a presença de um homem como Ribas no radar, alguém que poderia usar Mônica como alavanca, era um problema que ultrapassava seus muros. Era preciso documentar, formalizar, mover peças. Álvares, por sua vez, trouxe uma possibilidade que atou o assunto à realidade. Havia rumores de que Ribas vinha pressionando várias famílias nas redondezas.
O método era sempre o mesmo: empréstimos fáceis, cobranças que cresciam, homens à porta como lembretes, e caso a dívida não fosse saldada, demandas que iam além das finanças. Quando comentou com Joana sobre o padrão, ela apertou os olhos. Se esse homem souber que a menina está aqui, disse Joana, curta, ele pode tentar recuperá-la por vias que não quero imaginar. Álvares concordou, e suas palavras foram um peso. Precisamos registrar. Fornecer abrigo sem que exista um pedido formal cria um problema legal. Mas também, ele errou a voz por um segundo, humano demais para ser só um funcionário, há coisas que se resolvem com cuidado, não com pressa. A linha entre o que era certo e o que era ferrado afigurou-se tênue. Joana, que já não acreditava cegamente nas instituições, compreendeu que sua decisão inicial de abrigar a menina a colocava em cena. O graneiro, que inicialmente oferecera apenas abrigo, tornava-se ponto de interesse. Manuel reforçou as travas do portão. Consuelo passou a dormir perto do quarto de Mônica. Joana mandou trocar as fechaduras do estábulo e instalou, sem alarde, um mecanismo velho que emitia barulho quando alguém cruzava a entrada principal. Ao mesmo tempo, a presença de Mônica na casa arrefeceu algo que Joana acreditava perdido. A menina trouxe consigo pequenas rotinas, uma coleção de frases mal pronunciadas, desenhos tortos de casas com chaminés e estrelas no topo, uma mania de ajeitar a estrela no colo como quem prenda um pedaço do tempo. Joana, que era avessa à demonstração, passou a observar a menina com mais frequência. Seu gesto de colocar a boneca diante do fogão para que secasse foi lento, e por isso cheio de cuidado. Deu-lhe um prendedor azul que encontrou num velho estojo. A boneca ficou mais íntegra. Consuelo comentou, ao ver o serviço: "Essa menina vai iluminar esse lugar, dona Joana." A frase caiu como um talho doce na alma de Joana. Ela não respondeu. Os dias transformaram-se em uma rotina que, por vezes, parecia um experimento. Joana acordava cedo, revisava contas, conferia as entradas do gado e, quando o trabalho permitia, sentava-se à mesa com Mônica para ajudá-la a escrever letras que tremiam. Joana improvisava lições com restos de papel. A menina, tímida, começou a chamar a dona da casa de senhora com hesitação e depois, num súbito pequeno milagre, soltou um Joana que soou como teste. A resposta veio em forma de silêncio e depois de um aceno. A tensão entre afeto e pragmatismo, entre o cuidado e a disciplina, começou a se dissolver em pequenos atos. Um prato extra, uma blusa que servia, um colo compartilhado por poucas palavras. Nesse interlúdio de convencimentos, Ribas movia suas peças. Não era homem de gestos bruscos à toa. Enviou um dos seus para vigiar as saídas da vila, alguém de olhar comprido que anotava rotas e horários. Davi, o pai de Mônica, estava à deriva entre culpa e medo. Era duplo o que se passava em sua cabeça: a pressão de Ribas e uma dívida que parecia consumi-lo. Às vezes aparecia na cidade como se procurasse algo e saía arrastando os passos. Numa noite, Raquel o encontrou deitado numa calçada, com a respiração pesada e os olhos revoltos de um homem que não sabe dizer desculpas. Eles quase se atacaram com palavras, quase se perdoaram com promessas vazias. No fim, nada além de mais incertezas. Joana vivia então em duas frentes, a do acolhimento e a da defesa. Álvares trouxe mais informações. Um homem que trabalhava para Ribas havia sido visto perto de uma estrada secundária que dava acesso à propriedade de Joana. Havia fotografias borradas e relatos confusos, ferramentas de ameaças, nada conclusivo. Joana percebeu que, apesar de sua resistência em transformar a casa em fortaleza, havia olhos que olhavam para a família que ali surgia. Era uma máquina de cuidar que precisava agora medir seus passos. Em uma tarde morna, Mônica encontrou-se no pequeno jardim que Manuel dedicara a ervas e tomates. Suas mãos miúdas sulcavam a terra com curiosidade. Plantas eram para ela uma lição simples de paciência. Se pusesse a semente, a água e o tempo, algo nasceria. Joana passou pela cerca, em silêncio, e observou a menina com a cabeça inclinada. Não falou, apenas ficou ali, finalmente aceitando o som de seus próprios pensamentos, que por uma vez não exigiam solução. A cena teve a delicadeza de um afeto nascente, sem rótulo, sem pressa. No entanto, o mistério que havia trazido a menina para o graneiro não estava resolvido. A pergunta que pairava, por que escolheram aquela fazenda, permanecia cravada como espinho. Havia traços de pressa no carro dos pais.
bilhetes apagados, confissões truncadas na boca de Raquel. E havia Ribas, costumeiro em transformar vidas em pedras de troca. Joana, que sempre acreditara em forças que se ganham com trabalho duro, sentiu o desconforto de quem se vê demandado a responder por vidas que não pediu para abrigar. Uma manhã, quando o orvalho ainda não havia levantado da relva, Manuel trouxe um pedaço de pano sujo e uma marca de pneu. "Alguém passou por ali com pressa, dona", disse ele, as mãos calejadas segurando o fragmento. O pano continha fuligem e algo que parecia tinta vermelha, ressequida. Joana levou o tecido à janela, anotou mais uma vez num bloco. Cada pista era um pedaço de verdade, ainda que incompleto. Álvares sugeriu em voz baixa a possibilidade de monitoramento discreto, não por vigilância ilegal, mas por presença, por deixar claro que alguém acompanhava o terreno. Joana concordou com relutância. Não usaria armas por conta própria, não era seu estilo, mas sabia que proteger uma criança é um tipo de decisão que transcende o conforto dela e entra na categoria das responsabilidades inadiáveis. À noite, trancada em seu quarto, com a foto do pai sobre a mesa, ela tocou a estrela no broche e pensou na garota que agora enchia o casarão com desenhos de casas e pequenos pratos deixados sobre a mesa. Perguntou-se se era possível ensinar a si mesma a ser mãe no tempo que exigia. E enquanto esses pequenos ajustes aconteciam, Raquel avançava na sua busca. Pediu a ajuda de vizinhos, contou a história do medo e atravessou becos que não conhecia. Havia dentro dela a necessidade de reparar, de fazer algo além do arrependimento. Procurou advogados baratos, conversou com um sacerdote que ouviu sem julgar, e num dia de sol cortante, encontrou o nome de alguém que dizia conhecer pessoas que sabiam de rotas. Era um piscar de sombra em direção a Ribas. A proximidade entre perdão e medo nunca fora tão tênue. No fim deste primeiro ciclo de dias, Joana tomou uma decisão que para muitos soaria radical. Registrou formalmente a presença da menina, mas pediu discrição. Queria que houvesse documentos, que caso alguém tentasse contestar, houvesse registros, mas também não queria a exposição que transformaria a menina em objeto de curiosidade. Álvares compreendeu. Fez anotações, abriu um protocolo de averiguação e prometeu checar as possíveis ligações com Ribas. Não prometeu milagres, prometeu diligência. Mônica, por sua vez, continuou a crescer com a rotina. Aprendeu a escrever o próprio nome com mais firmeza, a amar a sopa de Consuelo e a temer barulhos altos. Começou a sonhar de novo com coisas pequenas, uma festa de aniversário que nunca teve, uma tarde de cinema na cidade. Estrela continuava presa ao seu colo, como se fosse o fio que a ligava a algo que não sabia nomear. Joana começou a costurar uma pequena jaqueta para a menina, com um pedaço do tecido azul que encontrara nos remendos da boneca. Era uma ação prática, sem melodrama. Mas para Mônica, cada ponto era um gesto que transformava a casa em abrigo. E nesse movimento de reconstrução, as sombras começaram a se reduzir, mas não a desaparecer. Houve uma noite em que um carro parou à distância e um farol breve iluminou o portão com a letra B. Manuel viu e contou. O veículo passou devagar, sem buzina. Havia uma figura no banco traseiro, imóvel, como se observasse. Joana não dormiu. Fechou janelas, conferiu fechaduras e sentou-se à mesa, com a foto do pai e o bloco de notas ao lado. Às vezes a resposta vem na ponta dos dedos, e às vezes vem com um golpe frio na boca do estômago. Alguém olhou para a propriedade e viu o que podia tirar dali. A verdade que começava a se costurar não era simples. Abandono por medo, síntese de dívida e covardia, ou uma estratégia violenta para usar uma criança como argumento final. As peças ainda não se encaixavam. Havia fome, sim, e havia culpa. Havia também um homem chamado Ribas, que cheirava a dinheiro e a ameaça. E havia uma dona de terra que, por razões que não lembrava claramente, resolveu que aquela menina não sairia sozinha. A sua decisão de permanecer e enfrentar o problema, sem ao mesmo tempo jogar a questão nas mãos da lei, ao menos não de imediato, colocava a fazenda no centro de um tabuleiro que começava a se movimentar. Enquanto os dias seguiam, pequenas ações viravam legado. Uma placa com a palavra bem-vinda colocada discretamente na porta do quarto da menina. Um nome inventado para a escola. Uma pequena rotina de leitura antes de dormir que Joana criou, sem explicar porquê.
No porão do casarão, Joana encontrou entre caixas uma caixinha com um medalhão em forma de estrela. Era o broche do pai, polido pelo tempo. Ela pensou em aquecê-lo, limpá-lo e devolvê-lo ao mundo de algum modo. O símbolo começava a se multiplicar. Estrela da boneca, a estrelinha no colar de Mônica, o broche antigo. As imagens repetiam-se como se o universo pedisse uma coerência que ninguém tinha pedido. E então, um fio mais evidente se desenhou. Uma denúncia anônima na delegacia de cidade. Alguém avisara que havia uma menina no graneiro da Valdez. A nota não trazia o nome dos pais. Trouxe apenas a informação, e com ela, a sombra da exposição. Joana, ao saber, prendeu o ar. A opção de manter tudo em silêncio já não era inteiramente viável. Álvares apareceu com perguntas, desta vez com uma sugestão mais firme. Se a família aparece e envolve Ribas, a menina pode ser usada como moeda. Ele recomendou medidas protetivas e ofereceu acompanhar o caso pessoalmente. Foi então, numa tarde pesada, ao limpar a boneca estrela debaixo da luz pálida da cozinha, que Mônica apontou uma palavra nas costuras. Havia uma letra, um B, costurada com fio azul. Talvez uma coincidência, talvez uma marca de origem. Joana deslizou o dedo sobre a letra, sentiu o tecido, e por um segundo, a sensação de que as peças do passado batiam de encontro ao presente. O portão com a letra B, a costura na boneca, o broche de estrela do pai. Tudo parecia envolver-se numa teia que ainda não se apresentava inteira. Quando a noite veio, trazendo de novo o vento pelo graneiro, Joana saiu e olhou a casa com olhos diferentes. Algo a chamava não apenas como proprietária, mas como guardiã de uma verdade parcial e incerta. A menina que fora deixada ali havia se transformado num objeto de responsabilidade que ela escolhera carregar. Mas responsabilidade, como sabia por experiência, exige consequências. E as consequências, naquela região, tinham nomes e endereços. No escuro, um carro parou do outro lado da cerca. Uma luz única, distante, varreu a letra B no portão. Manuel observou, sem fôlego, e foi até Joana com a notícia. Ela permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de cálculo. Não havia pânico, havia uma preparação. As engrenagens de um plano silencioso começaram a girar. O mistério, que até então pairava em torno do porquê da menina ter sido deixada justamente ali, aprofundava-se com outro elemento. Alguém estava vindo provar que sabia onde ela estava. Dentro de casa, Mônica dormia com Estrela no braço, e o medalhão em forma de estrela, esquecido na mesa, brilhava sob a lua como se anunciasse algo que só se confirmaria nos dias vindouros. Joana observou a menina, e pela primeira vez, permitiu-se um pensamento que soou quase como prece, que as escolhas que tomara fossem suficientes para proteger aquela pequena vida que lhe fora confiada pelo acaso. E, fora dali, homens que atendiam ao nome de Ribas alinhavam seus cavalos no horizonte, talvez sem saber que, naquela fazenda, algo muito antigo estava para ser desenterrado. O motor distante tornou-se um rumor que se afastava, e na escuridão que ficou, Joana sentiu que alguém havia lançado ao vento um desafio. O farol voltou a recuar pela estrada, e Manuel apareceu na varanda com o rosto mais fechado do que o costume. O fragmento daquela noite, o brilho no portão, o carro que marcara o chão, ganhou um corpo de possibilidades perigosas. Joana passou a mão no broche em forma de estrela que trouxera da caixa das memórias e, pela primeira vez, admitiu para si que proteger uma criança podia também significar aceitar riscos que sempre evitara. Não gostava de improvisos emocionais, gostava de planos. Chamou Manuel, sussurrou instruções curtas e, mais tarde, quando o vento parecia falar mais alto, caminhou até o portão. Tocou o ferro frio com a ponta dos dedos até sentir o relevo da letra B. Era um gesto de posse e de promessa. Aqui ninguém entra sem ser visto. Na manhã seguinte, Álvares voltou com notícias. Havia sinais de que alguém vinha observando a propriedade com regularidade. Pneus marcados, uma conversa ouvida na mercearia sobre homens que pagavam em dinheiro pelo silêncio. Um registro anônimo apontando o graneiro como local onde coisas aconteciam. Ele recomendou cuidado e ofereceu apoio formal. A polícia local poderia estabelecer rondas discretas. O distrito poderia emitir um pedido de proteção à criança. Joana, apesar de sua reserva para com instituições, concordou. Precisava de um fio de legalidade que não dependesse apenas do seu bom senso. Se a coisa escalar, vamos precisar da lei junto,
disse Álvares, e havia cansaço e respeito em sua voz. Ele trazia consigo algo importante, o nome de um informante que vira Ribas em um bar na Estrada Nacional, discutindo dívidas como se fosse trocar figurinhas. A menção do nome fez Joana lembrar do pano azul preso à boneca estrela, do bordado com a letra B e de um detalhe que a perturbava. Alguém quisera ligar aquela menina a um lugar específico. As noites seguintes foram marcadas por vigília. Consuelo passou a dormir na antecâmara do quarto de Mônica, e quando a menina acordava por pesadelos, era a voz terna de Consuelo que a fazia respirar de novo. Joana montou uma rotina de proteção, trocar fechaduras, marcar horários com vizinhos para que houvesse movimento na estrada, instruir Manuel e 2 trabalhadores a manterem luzes acesas em horários improváveis. Nada parecia espetacular. Tudo era uma combinação de obstinação e precaução. 3 semanas depois, a tensão teve um corte. Raquel reapareceu. Desta vez não mais como sombra vagante, mas como mulher que caminhava até a cerca da casa e ofereceu aos olhos de Joana uma confissão que vinha carregada de culpa e medo. Havia manchas de chuva na roupa dela. As mãos tremiam. Eu a procurei, disse Raquel, sem levantar muito a voz. Não fui eu sozinha. Eles, Ribas, disseram que se eu sumisse ficaria tudo bem. Eu achei que alguém aqui a protegeria. A justificativa não apagava o erro. Joana ouviu, pegou o relato e registrou cada palavra no bloco de notas que agora carregava em quase todo lugar. Raquel contou com um pranto contido como as sombras a haviam perseguido, como promissórias foram assinadas sob pressão, como Ribas aparecera mais de uma vez na casa, exigindo garantias que não existiam. Falou de noites sem sono, de humilhações e de uma decisão tomada num estado de pânico. Deixara Mônica no graneiro porque naquele momento acreditara que assim a filha poderia sobreviver. A verdade era feia e clara. A escolha de Raquel não era exotismo de abandono. Era um ato de desespero coagido. Não era desculpa, era explicação. Joana ouviu e o que pensara antes como abandono assumiu novo contorno. Ainda assim havia consequências. Raquel devia ser responsabilizada e Mônica tinha direito à proteção. Álvares perguntou se ela faria um registro formal e ofereceu a possibilidade de uma colaboração, confessar os fatos, indicar Ribas e, em troca, receber ajuda para reinserção e participação em um programa de reabilitação. Raquel aceitou, assumiu o erro, pediu perdão. 1 mês depois daquele encontro, Ribas resolveu mostrar que sabia onde Mônica estava. Não veio sozinho, veio arrastando o drama de uma economia de usura, com homens que pareciam esquecer que existiam limites. Acionou Davi, o pai, já fragilizado e dividido entre medo e culpa. David foi trazido como peça de persuasão. Diga à menina para voltar conosco e ninguém se machuca, disseram. David, que oscilaria entre coragem e covardia, entrou na propriedade numa tarde de céu fechado, com um olhar que buscava mais aproximação do que compreensão. A noite do cerco começou como ruído. Primeiro um farol na estrada ao longe, depois gritos abafados e a sensação de que o chão vibrava de intenções. Manuel, atento, correu até a frente e encontrou 3 veículos parados, homens descendo com passos que não pediam licença. Alguém arremessou um bloco de concreto contra o portão com o B, e o som fez o coração de Juana apertar. A tática era intimidar. Deixaram um bilhete pondo prazo. Devolvam a criança até a meia-noite. Álvares ligara para o xerife Brody assim que os primeiros sinais apareceram. Brody era um homem de pouca fala e de atitudes rápidas quando a lei era invocada. Ele respondeu com a promessa de apoio e a decisão de montar cerco com a polícia estadual. Havia, porém, um vácuo de minutos entre a primeira agressão e a chegada dos reforços, minutos que se tornaram eternos. Juana não se transformou em heroína daquela noite. Não disparou um tiro cinematográfico. Não tomou a arma como única resposta. Em vez disso, fez aquilo que sabia fazer melhor. Tomou decisões, calculou riscos e usou o que tinha. Ordenou que as luzes da casa se apagassem, que as portas secundárias fossem trancadas, que Consuelo conduzisse Mônica para o porão, um lugar escuro, abafado, onde havia caixas e cobertores. Quis diminuir o espaço que a raiva alheia pudesse iluminar. David apareceu no portão, pálido, e hesitou. Riba-se de longe e falou com voz cortante. Traga a menina. Havia uma voz de promessas falsas, de bilhetes não pagos. David tentou se aproximar, e alguém bateu nele. Era um empurrão calculado para que ele parecesse agressor.
O plano cruel era usar a presença do pai para seduzir a confiança de quem protegia a criança. Na casa, Mônica despertou, puxou a estrela para junto do corpo e sentiu o chão tremer por passos de homens que chegavam com pressa. Do lado de fora, enquanto a tensão crescia, Juana foi para o portão com Manuel. Não com arma, mas com um megafone improvisado, e a voz firme que usara para negociar contas, negócios e sobrevivência. Chamou por Brody, afirmou que a polícia deveria entrar com cautela, pediu tempo. Ribas respondeu com um tiro de aviso, não um ataque letal, mas um sinal de intenção. O som explodiu na noite, e a água do poço pareceu saltar. Manuel caiu de joelhos por alguns segundos, mais por reflexo do que por dor física. O plano de Ribas incluía também uma bomba sonora. Homens tentando derrubar fechaduras, tentar arrombar o portão. A estratégia era amedrontar e dividir. Quando a primeira viatura da polícia surgiu na curva da estrada, os homens que acompanhavam Ribas recuaram, mas não desistiram. Havia pressa e brincadeira de cruel. Uma vez que alguém entrasse, poderiam levar a menina e desaparecer. Brody coordenou a abordagem com clareza. Havia o ruído das botas no barro, tábuas rangendo, vozes ordenando parar. Ribas tentou forçar a entrada com Davi ao seu lado, e no empurra-empurra, um dos comparsas de Ribas tropeçou num cabo de luz improvisado, levando consigo parte do portão que sustentava a promessa de invasão. Em meio à confusão, alguém atirou. Ninguém poderia pintar a cena com precisão. Era confusão, arremesso e medo. O tiroteio que se seguiu foi rápido e caótico, com tiros isolados cortando a noite. Joana se abrigou atrás de uma pilha de sacos e, surpreso, Barro espirrou no rosto quando um veículo bateu na cancela. A polícia respondeu com contenção e, em poucos minutos que pareceram horas, Ribas foi detido e alguns de seus homens fugiram. Davi, derrubado por um golpe entre a pressa e o remorso, foi algemado mais por confusão do que por agressividade. Os policiais o mantiveram sob custódia para averiguações. Ribas, ferido no braço durante a tentativa, um ferimento não fatal, foi imobilizado e entregue às autoridades. Nada ali foi glamour, era consequência. No silêncio que seguiu, quando a adrenalina baixou e o cheiro de pólvora se perdeu entre os galhos, Joana encontrou Mônica no porão. A menina tremia, mas estava inteira. Abraçou a boneca Estrela como se ela fosse uma promessa de que o mundo voltaria a fazer sentido. Consuelo apareceu com uma bacia de água morna, e a cena foi mais de alívio do que de festa. A polícia levou Davi e Ribas. Álvares organizou as declarações e recolheu provas. Joana, que sempre preferira que a vida se resolvesse em contas e madeiras, percebeu que havia feito uma escolha moral da qual não se arrependeria. 24 horas depois, o distrito colocou medidas protetivas sobre Mônica. A justiça determinou que ela ficasse, provisoriamente, sob os cuidados de Joana, dada a estabilidade que a propriedade oferecia e o risco claro de exposição se retornasse com a mãe. Raquel entregou sua confissão na delegacia. Arrependida, colaborou nas investigações e recebeu, como resultado, a oferta de um acordo judicial que previa sua participação em um programa de reabilitação e acompanhamento, desde que cooperasse em identificar toda a rede de cobrança que envolvia Ribas. Aceitou, e a decisão causou mal-estar em alguns. Era uma punição leve para um crime moral, mas a magnitude da ameaça que pairava sobre famílias pobres foi o que pesou na balança. O processo que se seguiu não foi rápido. Houveram audiências, advogados, relatos de testemunhas. As cortinas da cena pública deixaram à mostra pedaços que doíam. Davi foi indiciado por conivência em abandono e por facilitar esquemas de dívida que colocaram sua família em risco. Recebeu uma condenação que incluiu reclusão com regime inicial, que mais tarde foi reduzido mediante cooperação e participação em programas de recuperação, trabalho comunitário e, principalmente, o reconhecimento público do erro. Raquel, por sua vez, passou por meses em um centro de reabilitação e foi submetida a acompanhamento psicológico. Não houve perdão imediato, houve passos longos e difíceis. Ribas, por sua conduta de coerção, por ameaças e por uma rede que explorava vulnerabilidades, foi julgado e punido com pena severa. Sua prisão desarticulou parte do esquema de cobrança que aterrorizara muitas famílias da região. Não foi uma revanche vindoura, foi justiça legal, que levou tempo, investigações e testemunhos. Quando o veredito foi lido, Joana sentiu a sensação agridoce de quem viu a lei fazer seu trabalho, sem espetáculo. Havia alívio, mas também um corte profundo de consciência sobre como modular a segurança das próprias ações. Ao longo daquele ano tumultuado, a relação entre Joana e Mônica transformou-se em algo que não cabia mais em etiquetas simples.
Ainda havia limites entre a dona de terras e a menina que a chamava de senhora. Ainda havia contenção. Mas havia também uma série de gestos de cuidado que se repetiam até virar hábito. Uma leitura antes de dormir, unhas limpas, textos de lição corrigidos, aulas no porão transformado em sala. A escola que recebera Mônica agora contou com sua primeira apresentação pública, onde a menina leu um poema curto sobre estrelas. Sebastião, que no começo fora rival, agora olhava com respeito. A própria transformação do ambiente escolar, aluno que antes zoava, agora trazia um fruto de amizade, era um dos pequenos milagres não prometidos pelas leis. 6 meses passaram em registros, audiências e anúncios comovidos. Raquel conseguiu visitas supervisionadas, começou a participar de grupos de apoio e trabalhou arduamente para reconquistar a confiança, não só de Mônica, mas da comunidade. O processo de reintegração foi lento. Havia olhares que julgavam, portas que se abriam com cautela e conversas longas com profissionais. A promessa que se fez pública foi a de que o dano causado seria reparado, tanto quanto fosse possível, e que Raquel assumiria responsabilidades legais por seus atos. Ela trabalhou, chorou e gradualmente ganhou permissão para um contato mais regular, sempre monitorado, sempre com passos acordados. A batalha pela tutela definitiva de Mônica veio no tempo certo, não como prova de força de Joana, mas como reconhecimento legal de que a relação construída era, naquele momento, a que mais protegia a criança. A justiça demorou, ponderou, analisou condições e, no final, determinou que a filha ficasse sob guarda de Joana, com visitas assistidas para a mãe. Joana, depois de hesitar mais por medo de comprometer a integridade da menina do que por ego, aceitou a tutela. A adoção viria depois, num processo que exigiu, novamente, paciência e formalidade. Mas a assinatura daquele termo foi um ponto de inflexão. A dona de terras, a mulher de jaqueta gasta, assinou um documento que a tornava, oficialmente, protetora de uma vida que já habitava sua casa. Os meses seguintes foram menos sobre tribunal e mais sobre reconstrução. A fazenda passou por reparos simbólicos e necessários. O portão com a letra B ganhou reforços discretos. O graneiro foi limpo e, com a ajuda da comunidade, a palha foi trocada por madeira nova. Não se demoliu nada para apagar o passado. Pelo contrário, decidiu-se consertar. O graneiro onde a menina fora encontrada tornou-se um projeto coletivo, pintado por vizinhos, transformado em sala comum, com prateleiras para livros doados por uma biblioteca municipal. A boneca estrela ganhou um lugar na prateleira central, como lembrete do que ali havia acontecido e do que poderia ser transformado. Joana permitiu que o graneiro, com suas marcas e cheiros, fosse restaurado em forma de centro comunitário. A ideia veio de Consuelo, que sugeriu que a dor poderia ser canalizada para algo útil, que ninguém mais venha com histórias de abandono para esse lugar sem encontrar mãos prontas, disse ela. A proposta foi acolhida e financiada em parte por doações anônimas, que associados à fazenda reputaram ser dádiva dos que não desejavam publicidade. Eram gestos pequenos, discretos, que se encaixavam no estilo de Joana, ação sem espetáculo. No dia da inauguração, numa manhã clara de outono, uma placa nova foi pregada no lado leste do graneiro. Aqui, uma estrela encontrou seu céu. Havia uma multidão que veio de vilas vizinhas, crianças barulhentas carregando desenhos e alguns parentes que, de longe, observavam. Mônica, com uma jaqueta que Joana costurara dos retalhos azuis da boneca, foi a primeira a atravessar a porta. Estrela, remendada e limpa, estava em seu colo. Na cerimônia, Joana falou pouco, mas disse algo que emocionou Consuelo mais do que qualquer discurso. Falou sobre responsabilidade, sobre loucuras necessárias quando alguém precisa, e sobre juramentos que se fazem sem alarde. Depois, em silêncio, apertou a mão de Raquel, que estava presente sob condições vetadas ao contato livre. Seria um aperto de mãos que dizia, vamos tentar. A transformação que se seguiu envolveu a comunidade de modos previstos e imprevistos. O centro recebeu aulas de reforço, rodas de conversa sobre dívidas e direitos, grupos que ensinavam a limpar contas e a não cair em armadilhas de usura. Álvares e Brode deram palestras sobre segurança e denúncia, e, por ironia, o lugar que testemunhara abandono transformou-se em farol de proteção. Era reconfortante e, ao mesmo tempo, inquietante. O mundo precisava de lugares assim, e a fazenda passara a ser um deles.
Os anos passavam com a obstinação tranquila de quem planta e rega. Mônica cresceu com cuidados e limites. Não foi poupada de perguntas duras sobre o passado, mas teve espaço para escolher sua própria narrativa. Aos 12 anos, começou a escrever num caderno pequeno sobre a primeira vez que aprendera a escrever a palavra estrela direito. Aos 15, apresentou um trabalho na escola sobre justiça e vulnerabilidade, onde falou com voz curta e direta sobre como as dívidas viram monstros. Aos 18, optou por estudar serviço social. A motivação era direta: transformar o que a atingira em instrumento para mudar a vida de outras pessoas. Joana envelheceu em ritmo de trabalho. A jaqueta de lona foi substituída por um casaco menos gasto, mas a postura continua firme. A relação entre ela e Mônica não era idílica. Havia discussões, limites e o espaço que uma família escolhida muitas vezes exige. Em ocasiões, Joana sentia uma saudade estranha de quem costumava ser. A ave que ela selara em corações antigos parecia agora pousar no peito de uma menina que crescia no jardim com tomates. Mas havia também conforto. A casa já não se media apenas em muros, mas em rotinas partilhadas, alegria contida e pequenas mordidas de felicidade. O final do caso judicial de Ribas veio com a notícia de que sua rede havia sido desmantelada. Muitas pessoas que colaboravam com ele foram presas ou recorreram a acordos judiciais. Outros fugiram. A comunidade, entretanto, precisava recuperar muito mais do que documentos. Precisava recompor laços. Havia ainda julgamentos de consciência. Raquel reencontrou seu lugar aos poucos. Obteve um emprego de ajudante na cozinha da fazenda e, anos depois, começou a trabalhar na manutenção do centro comunitário, entregando marmitas e coordenando tarefas. A relação com a filha foi reconstruída em pequenas tramas: visitas, tarefas conjuntas, leitura de histórias. Não havia garantia de que tudo voltaria a ser como antes. Havia apenas o esforço de reconstrução. O tempo que não cura tudo dá perspectiva. Mônica cresceu e, ao completar 25 anos, era mulher de presença tranquila. Estudara serviço social, fizera cursos de gestão de projetos e, com o apoio de Joana e de doações que surgiram da atenção ao centro, fundara formalmente a Fundação Estrela, uma organização que dava suporte a crianças em risco, oferecia oficinas de direitos, auxílio educacional e acesso a programas de proteção contra endividamento predatório. Não era ambição grandiosa, era a aplicação prática do que vivera. Tinha em seu currículo o peso da experiência e a leveza de quem transformou dor em serviço. No epílogo da história, a fazenda havia mudado. O graneiro restaurado era agora uma sala de múltiplos usos, com prateleiras de livros, uma cozinha comunitária e um mural de fotos que começa com a imagem de Mônica ainda criança, abraçada à boneca estrela, e segue por anos de eventos, celebrações e momentos de silêncio. A placa com a inscrição permanecia no lugar, sem brilho exagerado, mas com patina de sol. Joana continuava a inspecionar cercas e contabilidade, mas agora vinha com sorrisos que se abriam devagar. Manuel seguia fiel e calmo. Consuelo era a avó voluntária que contava histórias no centro. Álvares ia e vinha com sua paciência investigativa. Brody, de vez em quando, aparecia em eventos para lembrar que a proteção é um trabalho de muitos. Em uma tarde em que a luz despencava em faixas douradas sobre o campo, Mônica organizou uma reunião no graneiro. Havia crianças com olhos curiosos, mães que ouviam como se lhes oferecessem um caminho, e adolescentes que se preparam para cursos. Ela falou pouco no início, deixou que as vozes se aquecessem. Depois, contou em frases curtas seu percurso, o medo no graneiro, a boneca, a jaqueta costurada, a presença de Joana que mudou sua história. Não pediu piedade, pediu ação. O que me salvou foi que alguém decidiu que eu valia um abrigo, disse. Se eu puder ser esse alguém para outras crianças, então valeu. A fundação cresceu em graus de alcance. Primeiro o município, depois apoio regional. Mônica aprendeu a não confundir destaque com salvação pessoal. Sabia que havia tribunais, instituições e redes de apoio que eram essenciais. A fundação tornou-se um ponto de encontro entre assistência social e educação financeira. Um espaço onde mães poderiam conhecer seus direitos e onde jovens poderiam encontrar opções diferentes das que o desespero lhes oferecia. Joana foi à inauguração de uma biblioteca do centro com ares reticentes. Ao subir ao palanque, segurou um exemplar empoeirado de um livro de campo que pertencera a seu pai. Olhou para a jovem que crescera ao lado de sua casa e disse num tom seco que escondia afeto:
Peguem o que é preciso, plantem, não deixem que o vento leve. Foi um gesto simples, sem dramaticidade. Mônica sorriu, compreendeu e apertou a mão de Joana. Entre as palmas havia o intuito de multiplicar cuidados. Anos mais tarde, quando alguém perguntava o que significara o mistério da fazenda, as respostas vinham em camadas. Houve medo, houve covardia, houve coragem e houve, acima de tudo, dilemas humanos. A tal verdade chocante revelou-se em pequenos detalhes: a pressão de dívidas que transforma pessoas em instrumentos de risco, a rapidez com que decisões desesperadas destroem lares, a facilidade com que alguns homens acham que têm direito sobre a vida alheia. A razão pela qual a fazenda foi escolhida não foi simples. Foi combinação de presença anterior de um símbolo, a letra B costurada por descuido na boneca, de uma lembrança de que ali existia alguém que poderia proteger e do cálculo torto de um homem que acreditou que ameaçando conseguiria reaver garantias. Não havia glamour nessa descoberta. Havia uma frieza que dava assunto para júri e cartórios. Mas se havia verdade chocante, havia também a reversão mais humana. Pessoas que aceitaram culpa, outras que aceitaram responsabilidade e muitas que se recusaram a transformar o passado em espetáculo. A praça da vila agora trazia cartazes sobre direitos e o centro recebia visitas de escolas para palestras. A boneca estrela permaneceu na prateleira, não como troféu, mas como lembrança de que crianças precisam ser vistas e que quando o vento sopra forte, alguns escolhem erguer as mãos e segurar. No último quadro desta narrativa, alguns anos depois, Joana e Mônica caminham pelo campo até o graneiro. O sol está baixo, as sombras se alongam num compasso gentil. Mônica, agora mulher de gestos firmes, coloca a mão sobre o portão com a letra B e sorri. As letras do passado e do presente cruzam-se ali: responsabilidade, memória e promessa. Manuel ajeita a placa com cuidado, limpando poeira. Consuelo, ao fundo, chama uma criança para vir escutar a história da primeira noite em que alguém encontrou uma menina sobre as ripas do celeiro. Mônica pega a boneca estrela e a segura entre as mãos. Olha para a jaqueta que Joana costurou com retalhos, e por um instante, todas as pequenas dores parecem harmonizar-se num sentido que não anula o sofrimento, mas o transforma. Ela passa a mão sobre a estrela do colar e, com a voz calma que aprendeu a manter em público, diz para os que estão ali: nem sempre se tem tempo certo para consertar o que foi quebrado, mas se houver vontade e mãos, o conserto é possível. Esta fazenda foi o lugar onde me deram essa chance. A imagem final permanece simples e forte. O graneiro com portas abertas, crianças entrando, o mural com fotos, a placa que lê: aqui uma estrela encontrou seu céu. A câmera imaginária da narrativa se afasta, deixando a cena com o som do vento e risos que ecoam. Não há milagres instantâneos, não há eliminação das marcas. Há sim um caminho que começou no abandono e que terminou, por enquanto, em cuidado e trabalho. Se esta história tocou você, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que acredita que nenhuma criança deve ser deixada sem voz. Histórias assim merecem atenção e ações. O mistério da fazenda foi desvelado em camadas. Não era simples escolha. Era resultado de medo, ameaça e cálculo. A verdade chocante residia nisso. E à sombra do portão B, entre palha e estrelas, cresceu outra verdade, que mesmo nas menores vidas pode caber o maior dos recomeços.